Agora iremos apresentar nossa maquete de célula vegetal. Os integrantes do grupo são a Laiane Marques, Beatriz Andrade e Josias Silva. Bom, a parede celular é uma estrutura localizada externamente envolvendo a membrana plasmática, como vocês podem ver. Na célula vegetal, que se mantém muitas vezes túrgidas, a parede celular permite o aumento da rigidez de alguns tecidos, auxiliando assim na sustentação de certas parte das plantas. Ela é constituída por microfibrilas de celulose polissacarídica imersa em uma matriz constituída por outros dois polissacarídeos, as hemiceluloses, que estabilizam a parede celular, e as pectinas, que participam da constituição da lamela média, a qual une as paredes das células vizinhas. Suas funções são de sustentação e proteção, conferindo reforço externo para a célula. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. É uma estrutura constituída basicamente de uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas nessa camada. Ela desempenha várias funções essenciais para a manutenção dessas estruturas. Entre as principais, podemos citar garantir proteção das células, permitir que as diferenças entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, selecionar o que entra e o que sai da célula. Em virtude da capacidade de selecionar essas substâncias, dizemos que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. O citoplasma é uma região localizada nas células eucariontes entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. É nele que encontramos estruturas celulares denominadas de organelas, bem como o citoesqueleto e inclusões lipídicas e grânulos de glicogênio. O espaço entre as organelas é denominada matriz citoplasmática ou citossol. O citoplasma é fundamental para a célula, desenvolvendo várias funções, como serve de local para a realização de diferentes reações químicas, facilita a troca de substância dentro da célula e entre células adjacentes. Devido à presença do citoesqueleto, o citoplasma atua promovendo a sustentação da célula e garantindo sua movimentação. O núcleo é considerado o centro de controle das atividades da célula. É nele que se encontra a cromatina, que nada mais é do que DNA associado às proteínas histona e outros tipos. As funções desempenhadas por ele só são possíveis graças à presença do DNA, ácido desoxirribonucleico, em seu interior, pois são essas moléculas que possuem genes, que por sua vez são responsáveis por sintetizar proteínas. Além dessas funções, é no núcleo que ocorre a síntese e o processamento de diferentes tipos de RNA. O nucleolo é uma estrutura que está presente em todas as células eucariontes, existindo, em regra, um nucleolo por núcleo. Essa estrutura se trata de uma organela que não é delimitada por membrana e se localiza justamente no núcleo das células, se tornando parte dele. Sua função está intimamente relacionada com a produção de ribossomos, que por sua vez produzirão as proteínas. Vacúolo. O vacúolo ele pode ocupar até 90% das células. Ele é rico em suco celular. Dentro dele contém sais, açúcares e proteínas dissolvidas. Ele é responsável pela reserva de proteína na célula. Mitocôndria. A mitocôndria é onde ocorre a respiração da célula e a liberação de energia. É a principal fonte de energia das células eucariontes. Cloroplastos. É o local onde ocorre a fotossíntese da planta, rico em clorofila, onde é responsável por receber a luz do sol. Ribossomos. Os ribossomos são responsáveis por produzir as proteínas nas células, que são chamadas de síntese proteicas. Elas garantem o funcionamento celular. Glioxissomos. São peroxissomos encontrados nas células de plantas e sementes em germinação. A diferença entre os dois é que os glioxissomos agem em algumas reações do processo de fotossíntese
estando relacionados diretamente à fixação do gás carbônico na célula vegetal. Retículo endoplasmático está relacionado com diversas funções na célula. Dentre elas, podemos citar a produção de lipídios e proteínas que ocorrem na membrana dessas organelas. Além disso, essa estrutura armazena cálcio, servindo como uma fonte de armazenamento intracelular. O retículo endoplasmático é uma organela citoplasmática membranosa. Estas membranas formam uma complexa rede achatada, que estão interligadas com um invólucro nuclear, ou seja, a carioteca. O retículo endoplasmático só ocorre nas células eucariontes. Complexo Golgiense. Organela que armazena, altera e exporta substâncias das células, também conhecida como aparelho de Golgi, ou complexo Golgiense. É responsável por armazenar, transportar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático, liso e rugoso, estabelecendo dessa forma uma relação de interdependência. Centríolos, pequenas estruturas cilíndricas que estão presentes nas células eucariotecas. Trata-se de um tipo de organela citoplasmática que exerce uma função muito importante nas células animais e em células vegetais inferiores. Tem como principal função a separação do material genético na divisão celular e a capacidade de formar cílios e flagelos.